e você é meu convidado. Você é minha convidada. Vem cultuar a Deus com a gente. É sempre uma alegria para mim saber que vocês estão juntos. Nós estamos juntos, adorando a Deus todas as manhãs aqui. Só Deus merece ser adorado. Tanta gente, a gente viu aí recentemente, né? Adorando pessoas, gritando o nome de pessoas, e se esquecem que o único que merece ser adorado, cultuado, é o nosso Deus e Senhor, a quem um dia, em alegria ou em vergonha, vamos nos apresentar a Ele. Hoje de manhã eu me lembrei, isso faz parte da oração. Quando eu era jovem, muito jovem, 18, 19 anos, me lembrei de uma coisa muito feia que eu fiz. Muito feia. E uma pessoa deixou de falar comigo por causa disso. Uma pessoa muito querida. E hoje de manhã isso me veio à mente. Eu não tenho como pedir perdão a esta pessoa, porque ela já se recusou várias vezes em falar comigo. E é um direito dela. Então eu pedi perdão a Deus. Lembrei e pedi: Senhor, me perdoa. E se Deus me permitir que esta pessoa, que me é muito querida, até hoje me é muito querida, me receba, aceite falar comigo, eu vou pedir perdão a esta pessoa. E eu me senti extremamente envergonhado daquilo que eu fiz. Arrependido, claro, mas muito envergonhado. Imagine cada um de nós na presença de Deus, com tantos pecados. Quanta vergonha nós vamos sentir frente ao nosso santo Deus. Perdoa-nos, Senhor, as nossas maldades, fraquezas. Perdoa-nos, porque como é que vamos viver sem o teu perdão? Limpa-nos, Senhor. Faça uma higienização em cada um de nós. Torna-nos dignos, Senhor, de adorá-lo e cultuá-lo, em espírito, em verdade e fisicamente, como estamos fazendo agora. E fala conosco. Instrui-nos, ó Pai querido, e livra-nos, Senhor, de toda e qualquer mentira. Esta é minha oração por mim, pelos meus amados e amadas, em Cristo Jesus. Amém. Meu bom dia a todos vocês que estão chegando com a gente aqui. Podem chegar. Cada um de vocês é extremamente bem-vindo aqui. Não só por mim, ser bem-vindo por mim não representa nada, mas o Senhor é que atrai
a cada um de nós. Hoje nós vamos falar de trindade. Hoje eu vou dar uma abordada um pouquinho diferente, né? Para não repetir, não vou mudar nada, só vou afundar. Eu falei no comecinho do ano que esse ano a gente ia se aprofundar um pouco mais nas coisas. Eu escrevo, é tanta coisa, olha, duas, são 5 laudas aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Mas aí é muita coisa para falar. Aí eu vou cortando para ficar mais rápido o negócio, né? Então, se eu estiver falando e não citar uma ou outra passagem bíblica, né, não é por desleixo, relaxo, não. É para encurtar um pouco, né? Isso aqui é o dia inteiro falando aqui, né? Trindade. Você quer uma doutrina debatida, discutida na igreja, é da Trindade. Então hoje a gente vai saber, irmãos e irmãs em Cristo, o que realmente a Bíblia ensina sobre Trindade. E como é que nós cristãos devemos entender essa coisa da Trindade. A gente sabe, todos nós sabemos e acreditamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus. Deus é quem? Deus é um ser eterno, onisciente, quer dizer, eterno porque não teve começo e não tem fim. Isso quer dizer eterno. Ninguém criou Deus, senão não poderia ser pai. Ele também seria filho. Mas na Trindade ele é. Mas ele sempre existiu. Por causa disso que ele é eterno. Ele é onisciente, porque Deus sabe absolutamente tudo. Você pode se trancar dentro de um bunker de chumbo revestido com não sei o quê, sei lá o quê. Deus sabe o que está acontecendo lá dentro. Porque Ele sabe tudo. E Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele está aqui, recebendo a nossa adoração, e Ele está na Espanha. Ele está na Espanha e Ele está na Bolívia. Entendeu? Ele está em todos os lugares. Então, a gente precisa, a primeira coisa, ter um entendimento, amados, que existem, é normal isso. Não pode ser surpresa para a gente. Nós somos mortais, somos limitados, extremamente limitados, né? Então existem alguns ensinos da Bíblia que são mais difíceis da gente entender. E a doutrina da Trindade, doutrina quer dizer ensinamento. Ela está nessa categoria de coisas difíceis da gente entender na Bíblia. E poucas afirmações da Bíblia têm essa tamanha importância e é tão enigmática quanto a de que há 3 pessoas
distintas em uma única essência divina. Não é fácil aceitar isso. Não é. Mas como é que pode? A gente fica perguntando às vezes, né? Como é que Deus pode ser? Três deuses? Não. Primeira coisa que a gente precisa ter certeza absoluta. Há um único Deus. Não são três deuses. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência plena, total e absoluta é que é um Deus só. Isso é desde o Velho Testamento. O texto-chave para a gente entender, começar a entender a Trindade, né? E deixa eu esclarecer, né? Isso é culto. Isto é cultuar a Deus. É buscar todos os dias entender as coisas santas. Mas eu já vi um culto assim, essa. O culto é isso. São filhos de Deus ou pessoas que pretendem ter a filiação do Deus eterno. E qualquer pessoa só pode ter a filiação do Deus eterno através de Jesus Cristo. E estas pessoas se reúnem de manhã, de tarde, de noite, não tem horário, não tem lugar, se reúnem e aí Cristo está no meio destas pessoas. Isso é igreja. Qualquer outra definição de igreja que não tenha este formato é falsa. Essa definição não é minha, essa definição é bíblica. E Deus é um só. Se você abrir sua Bíblia aí, em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 6, versículos 4 e 5, você vai ler lá. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Se você for lá no texto-chave para isso, está escrito assim: chamai Israel. Escute, Israel. É um Deus só. Não são três. Então, não tem como que... Não. É um Deus só. Mas... Você já ouviu falar de um negócio chamado fé? Sem fé, impossível agradar a Deus. Então é um Deus só. O Pai, aquele que a gente chama de Pai, nosso Senhor, o Eterno, o grande Eu Sou, o Pai é Deus. Por causa disso que a gente chama de Pai. Quantos pais você tem? Do sexo, pai, homem, do sexo masculino. Quanto pai? Quanto? Você tem um.
Por causa disso que a gente chama Deus de Pai. Porque só existe um. Não tem como ter dois, né? Não tem como. Podem até criar aí uma família com dois pais, mas isso não é família de Deus. É óbvio. Porque pai é só um. Se você abrir aí, você está em Deuteronômio, né? 32:6. Está escrito como? É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês que os adquiriu e os fez e estabeleceu? A própria Bíblia nos ensina que Deus é o Pai. Não adianta querer. Não, porque é assim. Então é um só Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. Eita, mas agora você está me confundindo. Você falou que é um só Deus, que o Pai é Deus. E agora você vem falar que o Filho é Deus? Você está perdido aí. Não estou perdido. O próprio nosso Senhor Jesus deixou claro para os cristãos que Ele é Deus. Nós temos declarações bíblicas famosas dizendo isso. De Jesus, declarações dos apóstolos. Pedro declarou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção. Declaração de Pedro. Em Mateus 16. Tomé, depois da ressurreição do Senhor, exclamou em João, capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. E por que a gente pode ficar em paz? Porque Jesus, em momento nenhum, Jesus nega ou repreende estas palavras. Porque Jesus não deixava para depois, não. Quando alguém falava alguma coisa que não era, ele repreendia e acertava na hora. E ele não fala nada contra. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Então ele deixa claro para nós que ele é Deus. O Espírito é Deus. Aí não é muito difícil da gente entender quando eu digo que o Espírito é Deus. Porque Deus é Espírito. Deus não é com esta aparência aqui, ó. Deus não tem sobrancelha, olhos, nariz, boca, dente. Deus não tem. Deus é Espírito. E qual que é a aparência do Espírito? Não tem. Um dos textos centrais que mostram que o Espírito é Deus está lá em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4.
quando Pedro fala com Ananias. Olha o que Pedro fala para Ananias. Ananias, por que você mentiu e permitiu que Satanás enchesse o seu coração e, mentindo ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Então a gente vê aqui, Pedro está usando o Espírito Santo e Deus numa forma intercambiável. Não, Edjalma, desculpa. Deus não é o vento. De jeito nenhum. O vento é criado por Deus. Não posso deixar de te alertar nesse aspecto. Se você quer tentar entender como é o Espírito, não é o vento. O Espírito é muito mais que o vento. Então, um pouquinho de cuidado quando a gente usa esse tipo de figura de linguagem. Porque dizer que Deus é o vento é muito pouco. Não, mas é muito pouco. Tá? É muito pouco para Deus. Só uma observação. Agora que vai complicar. Presta atenção. O filho, bom, a gente já falou, né? Vamos só recapitular rapidamente. Há um único Deus, não são três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Certo? Isso está claro. Agora, o Filho não é o Pai. O Filho é o Filho, não é o Pai. E isto fica muito claro também na Bíblia. Nós precisamos também usar a Bíblia para afirmar esse tipo de coisa, ou que sim ou que não. Eu vou usar a Bíblia para mostrar para você que o Filho não é o Pai, e que nesta passagem não é o Jesus homem falando. Meu Deus. Vamos lá, atenção. São três pessoas da Trindade perceptíveis no Evangelho de João. E como é que eu afirmo que o Filho não é o Pai? João, capítulo 20, versículo 17. Aí eu preciso mostrar que aqui não é Jesus homem falando, né? Porque senão você vai falar, mas aqui é o homem falando. Jesus diz assim, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Então ele não é o Pai. O Filho, Jesus, não é o Pai. No capítulo 15, de versículo 9, também há outra passagem
para a gente entender que o Filho não é o Pai. Como o Pai me amou, Jesus falando, também eu amei vocês. Está deixando claro que ele não é o Pai, ele é o Filho, ele não é o Pai. No capítulo 17, versículo 5, Jesus diz assim, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então o Filho não é o Pai, porque ele sempre existiu ao lado do Pai, junto do Pai, com o Pai, antes que houvesse mundo. Não se esqueça do que você já leu, do que você está lendo, do que você tem para ler. E tem outras tantas passagens que vai mostrar que o Filho não é o Pai. O Filho é o Filho. E o Filho também não é o Espírito. Há coisas claras. O Filho é o Filho. Não é. E Jesus, enquanto Filho, não pode ser igualado ao Espírito. Não pode. E Jesus deixa isso claro quando ele diz lá, um pouco antes do evento morte, né, de Jesus, Jesus nos faz uma promessa. Ele diz assim, em João capítulo 16, capítulo 14, então, versículos 16 e 17. Olha o que ele fala. E eu pedirei ao Pai que lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, o Filho não é Espírito, porque aqui Jesus está se referindo ao Espírito. O outro Consolador, ele diz, e é o Espírito da verdade. Está vendo? Essas coisas que precisa ser conversada, discutida, debatida e entendida. Por causa disso que o culto é isso. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. O Espírito também não é o Pai. Mas você não falou que Deus é Espírito? Nós estamos falando da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é este o assunto? Trindade na Bíblia. Então, nós precisamos entender isso. Que na Trindade o Espírito não é o Pai. João, capítulo 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então, aqui é bem clara, na Trindade, a distinção do Pai que envia o Espírito. Está acompanhando, meu irmão, minha irmã? Aquieta o teu coração aí, calma. Às vezes eu estou falando e vocês estão escrevendo coisa, presta atenção. Porque eu não posso dizer eu tenho absoluta certeza, mas eu tenho convicção que vocês nunca ouviram isso.
Porque isso não é dito em lugar nenhum. Porque isso aqui, dentro das denominações, é perder tempo. Mas se a gente não souber do nosso Deus, o que interessa saber as outras coisas? Então a gente já sabe, biblicamente, não é porque eu estou falando. Eu estou falando, estou mostrando para vocês na Bíblia. Né? Um único, eu estou virando aqui para ver a sequência que eu usei. Um único Deus, certo? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Todas essas passagens que eu já citei aqui deixam isso claríssimo para nós. É que a gente nunca junta tudo isso. Quando a gente junta, se dá um estudo, olha. Há um só Deus, não 3 deuses. Certo? Deixa eu ver se isso daqui vale a pena falar, desculpa. Não é que às vezes é coisa que eu vou perder tempo falando, aí tem que explicar não sei o quê. Ah, sim, esse é bom falar. Há um só Deus e não 3. Uma das outras provas bíblicas disso, de que é um Deus só, está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Porque não adianta eu vir aqui e começar a falar e não mostrar na Bíblia. Ah, mas você fala, eu não anotei, mas isso tudo está gravado. Três pessoas distintas, mas um Deus só. Exatamente, Jair. Olha o que Mateus capítulo 28, versículo 19, fala. Isso é uma prova de que há só um Deus. Não 3 deuses, como aqueles que não conseguem entender isso usam esse argumento. Quando a ordem, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles batizem novos discípulos, o que Jesus fala? Vocês vão batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você vê que ele não fala nos nomes, ele fala no nome. Isso precisa ser observado quando a gente está estudando a Bíblia. É um só Deus, em 3 pessoas. A gente pode usar esse termo, em 3 pessoas distintas. Então o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se depois que a gente analisa essas afirmações bíblicas, e você ainda ficou com alguma dúvida aí na sua cabeça, eu quero dizer para você, irmão, irmã, que tem dúvida. Bem-vindo ao Clube da Dúvida. Você, se tem dúvida, você passou a fazer parte desse clube. Porque a maioria de nós temos dúvidas quando a gente estuda o que a Bíblia diz sobre Deus ser um ser em 3 pessoas. Né? 3 pessoas distintas. A maioria tem dúvida.
Então, para a gente fechar esse estudo nesta manhã de terça-feira, eu quero deixar uma pequena frase aqui para você. A mente humana, a Trindade, é incompreensível. Como é que a gente vai compreender esse negócio de 3 pessoas numa pessoa? É impossível para o ser humano. Por causa disso que existe aqui o clube dos cheios de dúvida com relação à Trindade. Trindade é incompreensível à razão humana. Trindade é algo absurdo no ponto de vista humano. E é isso que torna a Trindade divina. Você está entendendo? Deus usa os tolos, não sei o que, para os sábios. Lembra essa passagem? Que o pessoal pega isso de uma maneira tão banal. Não, isso aí é profundo demais. Isso aí você tem que mergulhar muito lá no fundo. Falei disso sexta-feira. E a doutrina da Trindade é tão absurda, mas é tão absurda aos olhos humanos, no ponto de vista humana, que ninguém poderia ter inventado isso. Ninguém poderia ter. Isso é absurdo. A pessoa que, vamos supor, suposição, alguém inventou a doutrina da Trindade. Ele teria vergonha, receio de colocar isso no papel, porque isso é completamente fora da razão dos padrões da humanidade. Isso é fora da lógica convincente. A doutrina da Trindade não tem nada de humano. Absolutamente nenhum humano conseguiria inventar isso. Por causa disso que ela é divina. É isso que mexe com a cabeça dos sábios. Ninguém consegue convencer. Aí o irmão escreveu aqui. É difícil compreender, mas acredito pela fé. Exatamente. É necessário ter fé para crer na Trindade. Se você não tiver fé, se você for ler só como ser humano, isso aqui é o maior absurdo que existe. Como é que pode? Esse não sei o quê, é um Deus em 3 pessoas, o Filho não sei o quê, o Espírito Santo. Isso não existe. Não, humanamente falando, não existe mesmo. Por causa disso que é divino. Porque homem nenhum, mesmo que tivesse inventado, teria coragem de publicar algo assim. Seria chamado de louco. Esse sujeito é louco. Mas isso não é invenção humana. Isso é divino. E por que a gente defende isso? Porque Deus revelou que é assim que Ele é. Quando a gente vai mexendo na Bíblia e vai puxando uma passagem e outra, Deus está se revelando para nós. Sabe como é que eu sou? Eu sou assim, ó, com a sua capacidade, com a sua intelectualidade humana, mas não dá para entender nada disso. Então, irmão, irmã, fique em paz. Se você não entendi. Hoje o Mário falou, eu não entendi. Não, eu não falei, eu li para você o que está na Bíblia. Agora, está difícil de você entender?
Para mim também não é fácil, não. Por causa disso que nós temos aqui o clube dos que têm dúvida contra a Trindade. Você é bem-vindo no clube. Entendeu? Nós acreditamos, é necessário ter fé para crer na Trindade. Porque é necessário ter fé para crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, amado Deus, querido Senhor, eu quero glorificar o Senhor mesmo. Exaltar. O Senhor é bom. O Senhor não precisa provar para ninguém que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, maravilhoso, mas cada vez que a gente abre a Bíblia para estudar, para dar uma olhada, para mexer, coisas novas vão surgindo. Graças, Senhor. Graças porque hoje o Senhor, além da Trindade, o Senhor mostrou que Trindade é divino. Porque ser humano nenhum seria capaz de criar isso. Nem a inteligência artificial, que até pregação está fazendo agora. Eu te exalto, Senhor, e te glorifico. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. E eu oro assim no nome do Cristo Jesus. Amém.